Samuel 3. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, Aquinoã e Jezreelita. E seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite. E o quinto Cefatias, filho de Agite. O quinto Cefatias, filho de Abital. O sexto Gitreão, de Ega, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aala. E disse Bisonete a Abner: por que entraste na casa de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbonete e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de teu pai, e seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança. E eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros e Bisozete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por ser prepúcio de filisteus. E enviou Isbonete e atirou a seu marido a Faltier, filho de Laís. Ia com ela seu marido caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse: Abner, vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, irei e juntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazeres aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe a todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque pois o despediste, de maneira como se fosse assim, livremente. Bem conheces Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner. E o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse.
Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu ali pela quinta costela. E morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. E nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem tenha o bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram Abner por ter morto Israel, seu irmão, na peleja de Gibeon. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai os vossos vestidos, cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez parecer bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande, que eu ainda sou tenro? Ainda que ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Samuel 4. E ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baena e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita. 2 filhos de Benjamim, porque também Beerote, reputado de Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Sitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado, de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou roxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baena, e entraram em casa de Ibosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baena, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram. E mataram e cortaram a cabeça, tomando sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Ibosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Ibosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baena, seu irmão, filhos de Rimon, o Beorita, disse: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas. Eu logo lancei mão dele e o matei, em Siclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras.
Quanto mais ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra. E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem, e cortaram os pés e mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Bozete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom.